Bom dia a você, nosso telespectador. Iniciamos mais uma edição do Violência Cast, o podcast mais atualizado sobre os acontecimentos da nossa região. Eu sou o Luiz Gustavo. E eu sou o Luiz Henrique Melo. Na edição de hoje, iremos abordar sobre a escravidão contemporânea e as entidades voltadas ao combate dessa mazela. Para abordar sobre esse assunto, trouxemos o presidente da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, o senhor Jorge Wagner. Bom dia, presidente. Bom dia a vocês e aos nossos acompanhantes. É um prazer estar aqui. Presidente, começando nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor. Muita gente pensa que a escravidão acabou, mas ainda existe trabalho escravo nos dias de hoje. O senhor poderia explicar melhor esse assunto? Antes, a escravidão tinha a prática social em que o ser humano assume direitos de propriedade sobre outro, designado por escravo, imposto por meio da força. Hoje em dia, a escravidão contemporânea é o trabalho forçado que envolve restrições à liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar um serviço sem receber um pagamento ou receber um valor insuficiente para suas necessidades, e as relações de trabalho costumam ser ilegais. A CONATRAI é um órgão importante para a luta contra o trabalho escravo no Brasil. O senhor, que é quem comanda esse órgão, saberia explicar como ele surgiu? Sim, a CONATRAI foi criada em 2003 por meio de um decreto presidencial. Ela representa uma esfera oficial de acompanhamento, monitoramento e coordenação das 66 ações previstas no segundo Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. A CONATRAI é composta por representantes governamentais, de organizações da sociedade civil e observadores. Bom, e como a Conatrai fiscaliza? Uma das atribuições dos auditores é fiscalizar e resgatar trabalhadores de locais onde as condições sejam semelhantes à escravidão sejam verificadas. Em 2019, foram feitas 46 operações regionais por um grupo móvel de auditores fiscais, sendo 148 fiscalizações, com um total de 1.133 trabalhadores resgatados. Bom, voltando a falar sobre o trabalho escravo contemporâneo, como ele ocorre? A maioria é forçada a trabalhar para quitar dívidas, muitas vezes contraídas por um ancestral, segundo as quais pessoas são forçadas a exercer uma atividade contra sua vontade, sob ameaça, detenção, violência ou mesmo morte. Muitas dessas formas de trabalho podem ser acobertadas pela expressão trabalhos forçados, embora quase sempre impliquem o uso da violência. A escravidão moderna inclui todas as formas de escravidão, sendo que o termo servidão é geralmente usado apenas como uma referência a sociedades pré-modernas ou feudais. Ok. E o senhor poderia dar alguns dados sobre o assunto? A queda da população ocupada, de 10,7%, foi, portanto, responsável por apenas um terço da redução total do fator trabalho na economia, enquanto os outros dois terços foram resultado da jornada média, que recuou cerca de 18,9% no segundo trimestre de 2020, quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Bom, e para o futuro, há alguma expectativa de melhora? Para acabar com a escravidão, é preciso atacar esse tripé. Temos que garantir condições de vida, de trabalho, saúde, segurança, habitação, moradia e educação, para que essas pessoas que possuem trabalhos semelhantes à escravidão possam sair dessa condição de pobreza. E existe alguma organização que colabora com a Conatrai em relação ao trabalho escravo atual? Sim, existem várias, mas algumas são a Repórter Brasil, um órgão que traz vários dados sobre o assunto, e o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia, um órgão importante que atua na nossa região. Então vamos chamar os presidentes de ambos os órgãos. Entrem aqui, Frank Nicolas e Ícaro Vitor. Bom dia a vocês dois. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, vamos começar entrevistando ao senhor Franklin Nicholas. Presidente, qual é a função da Repórter Brasil? Bom, temos o objetivo de fomentar a reflexão e a ação sobre a violação dos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no Brasil. Bom, você poderia me dizer qual tipo de dados a Repórter Brasil coleta? Os dados coletados com mais frequência por meio do site de cadastro para visualizar a participação em eventos da Repórter Brasil são os nomes completos, o endereço físico e eletrônico, o CPF, o RG ou o telefone, com menor frequência, gênero, filiação e o IP da pessoa. E como ela age contra o trabalho escravo contemporâneo? A organização desenvolve projetos de pesquisa, de comunicação e de combate e prevenção ao trabalho escravo.
A agência de notícias da Repórter Brasil é dedicada à cobertura de violações de direitos humanos e às questões socioambientais. É uma importante fonte de informação sobre trabalho escravo no país. Bom, e como é a relação entre a Repórter Brasil e a Conatrai? A Repórter Brasil atua em parceria com outros veículos de comunicação para a publicação de notícias, artigos e reportagens. Em 2003, devido ao seu trabalho na área, a Repórter Brasil ingressou como representante da sociedade civil na Omissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Para o senhor, que é o presidente da instituição, qual a importância da Repórter Brasil para a sociedade? Para mim, a importância da Repórter Brasil é de identificar e tornar público situações que ferem direitos trabalhistas e causam danos socioambientais no Brasil, visando a mobilização de lideranças sociais, políticas e econômicas para a construção de uma sociedade de respeito aos direitos humanos, mais justa, igualitária e democrática. Bom, o senhor poderia dar dados aproximados com a melhora da escravidão depois da criação da Repórter Brasil? Devido à nossa criação, nossos esforços e análises, os órgãos responsáveis tiveram alguma base para agir contra esse problema e, graças a isso, grandes melhorias aconteceram, diminuindo a utilização do trabalho escravo. Já que o senhor disse que a Repórter Brasil serviu como base para os órgãos competentes, como os dados que a Repórter Brasil produz servem para esses órgãos? Bom, esses dados têm sido usados pelo poder público, por empresas, organizações internacionais e pela sociedade civil, como instrumento para combater a escravidão contemporânea. Muito obrigado, presidente, pela sua participação. Agora iremos falar com um outro presidente convidado. Falaremos com o senhor Ícaro Vitor, presidente da Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia. Bom dia mais uma vez, senhor Ícaro. Bom dia a todos vocês e também as pessoas que nos acompanham. Presidente, o senhor poderia nos explicar como surgiu o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia? Bom, aproximadamente 25 mil pessoas continuavam em condições de trabalho análogas à escravidão no Brasil, segundo estimativas do governo federal. O Maranhão ocupava o quarto lugar entre os estados com maior número de libertações e era também apontado como o principal estado de origem dos trabalhadores resgatados. Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho, para acabar com isso, foi criado em 1996 o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia. Presidente, qual é a função do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia? Bom, a função do nosso órgão é de acolher trabalhadores explorados que fogem de fazendas. E o que acontece com os trabalhadores que são resgatados? Como já foi dito, acolhemos os trabalhadores explorados que conseguem fugir das fazendas onde eles estavam e que conseguem chegar até a nossa sede, em Açailândia. Até a equipe de fiscalização chegar, o trabalhador é protegido enquanto presta depoimento para ser enviado à Secretaria de Inspeção do Trabalho, CIT, em Brasília. Ao lado da polícia, o trabalhador, então, participa da diligência na fazenda orientando os fiscais a encontrar o local. E após disso, como o centro apoia esses trabalhadores? Após isso, o centro informa os trabalhadores sobre seus direitos, como o seguro-desemprego, por exemplo, e os apoia por meio de sua assessoria jurídica, nas ações de reparação de dano moral movidas por eles. O centro também acompanha as investigações policiais e a acusação pelo Ministério Público. Além dessas funções básicas, o centro tomou mais alguma atitude com relação ao trabalho escravo? Em maio de 2006, o Centro de Defesa da Vida criou a Cooperativa para a Dignidade do Maranhão, que apoia cerca de 100 pessoas de famílias afetadas pelo trabalho escravo ou sob risco de serem vítimas desse crime. Bom, e como essa cooperativa inclui essas pessoas que antes eram trabalhadores escravos na sociedade? A cooperativa oferece alternativas de renda e inclusão social, por meio de aulas de marcenaria, alfabetização, cooperativismo e noções de cidadania. Para fechar a nossa edição de hoje, o senhor poderia citar dados provando que o seu órgão realmente colabora para acabar com este problema? Mas é claro, entre os anos de 2008 e 2009, por exemplo, a nossa equipe formada para localizar trabalhadores libertados relacionou um total de 312 pessoas a partir de 25 relatórios de fiscalização do Ministério do Trabalho. Entre ajuizadas e encaminhadas, foram 111 ações trabalhistas ou de danos morais,
e ainda 45 audiências acompanhadas e 14 sentenças definidas pela Justiça em favor dos trabalhadores. Ok, eu agradeço a presença dos senhores, que são presidentes de órgãos que realmente levam a situação a sério e que colaboram para que este mal diminua cada vez mais. Foi uma honra ter a presença dos senhores por aqui. É isso, pessoal. Mais uma edição do Violência Cast chega ao fim. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Boa noite. Boa noite a todos!